interessante a atitude que Barnabé teve em relação a Saulo. Quando os cristãos, os apóstolos, tinham receio acerca de Saulo, quando seus amigos não o compreendiam, a palavra de Deus nos diz que Barnabé, ele teve uma atitude interessante e ele foi até o encontro de Saulo. E a Bíblia diz que ele pegou a Saulo, que ele levou até os apóstolos, que ele apresentou Saulo aos apóstolos, e ele disse aos apóstolos da experiência que Saulo teve na sua vida, de como, quando ele estava ali naquela estrada de Damasco, ele teve aquela visão extraordinária, ele ouviu aquela voz que vinha do céu, e ali ele teve uma experiência que mudou e que marcou a sua vida. Então Barnabé, eu imagino que ele trouxe Saulo para junto de si. E agora, aonde estava Barnabé? Estava Saulo. Aonde estava Saulo? Estava Barnabé. Como nós costumamos dizer, Barnabé carregava Saulo a tiracolo. Não é verdade? Fazendo o que com ele? Sendo seu amigo. O ajudando a vencer os primeiros passos na sua caminhada cristã. Porque para Saulo agora tudo era novo, tudo era diferente, era uma experiência nova na sua vida. E Barnabé então foi um instrumento de Deus para estar com ele. Do grego, o nome Barnabé quer dizer consolação. Que palavra bonita, consolação. Certamente Barnabé consolava Saulo agora na sua caminhada, quando Saulo dizia: olha Barnabé, os meus amigos já não me recebem mais, os meus amigos já não querem mais estar perto de mim, eles dizem agora que eu mudei, que eu não sou mais a mesma pessoa, mas Barnabé trazia Saulo para junto dele, o aconselhava, quem sabe o abraçava e estava com ele para ajudá-lo a vencer aqueles momentos que ele estava vivendo. Imagino também que quando Saulo chegava a Barnabé e dizia: olha, os apóstolos estão me tratando de uma maneira diferente, as pessoas ainda se dirigem a mim de uma forma receosa, ainda têm preconceitos em relação à minha pessoa, porque não têm a certeza de que agora eu estou com eles, eu estou vivendo uma nova vida. E Barnabé dizia: calma Saulo, não desanime, eu estou com você, tudo isso vai mudar, eu vou te ajudar nesta caminhada. E Barnabé então estava ali, consolando a Saulo, apoiando a Saulo. E Saulo não desanimou, ele não voltou atrás. Quem sabe no meio de tudo isso ele poderia ter desanimado, ele poderia ter desistido na sua caminhada, mas Barnabé foi um instrumento de Deus para abençoar a vida de Saulo. Diga amém, Jesus. Nós olhamos ainda na palavra de Deus e nós vemos que de repente Barnabé foi escolhido por Deus e pela igreja para uma missão, para uma viagem missionária. E quem é que foi com ele? Saulo estava com ele. E olhando para a palavra de Deus, nós vemos que as experiências que eles viviam, ali estava Barnabé e Saulo. Agora Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Mas de repente algo começou a acontecer. Barnabé discipulando a Paulo, Barnabé ensinando a Paulo, e de repente Deus começou a usar a vida do apóstolo Paulo de uma forma extraordinária. Milagres começaram a acontecer através da vida de Paulo. De repente aquele homem começou a falar com uma ousadia extraordinária. De repente Paulo começou a ser um instrumento na mão de Deus. E de repente Barnabé agora começa a ocupar um papel secundário na história. E Paulo entra em cena. E a Bíblia agora já não fala Barnabé e Paulo, mas fala Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Muitas pessoas, num momento como esse, poderiam dizer: mas espera aí, eu ajudei esse homem, eu estendi a mão para esse homem, eu discipulei a esse homem, e agora ele quer tomar o meu lugar. Não é assim que muitas pessoas fazem? Não é assim que muitas pessoas agem?
Mas nós vemos que Deus colocou a pessoa certa no caminho de Paulo, porque Barnabé não era um homem orgulhoso, ele não era um homem presunçoso, ele não estava apegado a um título, ele não estava apegado a uma posição, mas ele, de uma forma compreensiva, de uma forma amorosa, ele entendeu o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. Amém? E você sabe no que é que o apóstolo Paulo se tornou? Um grande homem de Deus, um fundador de igrejas, um apóstolo, alguém que viajou por toda a Ásia, falando do seu testemunho, falando do amor de Deus, realizando prodígios, milagres, maravilhas extraordinárias. E hoje nós falamos tanto do apóstolo Paulo, mas pouco nós falamos acerca de Barnabé. E eu imagino, meus irmãos, que o apóstolo Paulo recebeu de Deus uma grande recompensa. Amém? Eu creio que quando o apóstolo Paulo ele chegou aos céus, a palavra do Senhor nos diz que quando ele terminou a sua jornada aqui na terra, ele olhou para trás, ele viu que havia realizado uma grande obra para Deus. Talvez milhares de pessoas que foram tocadas pela sua vida, milhares de pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus, através do testemunho do apóstolo Paulo, igrejas e mais igrejas que foram fundadas através do seu ministério. E quando ele chegou ao final da sua carreira, da sua vida, ele olhou para trás na sua caminhada e ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém? Eu creio que quando o apóstolo Paulo ele chegou aos céus, ele foi recebido com festa, como um verdadeiro herói, como alguém que venceu a sua caminhada. Mas você já imaginou a recompensa que Barnabé recebeu por ter discipulado a Paulo? E se Barnabé tivesse desistido de Paulo, será que todas essas pessoas teriam sido alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo? Será que todas essas igrejas teriam sido abertas e milhares de pessoas transformadas? Então, se Paulo recebeu um grande galardão, imagine você a recompensa que recebeu Barnabé. Amém? E ainda, eu creio que Barnabé não discipulou apenas a Paulo, mas quem sabe a quantos outros ele discipulou. Esse era o seu ministério, discipular pessoas, ser um instrumento de Deus para fazer de pessoas vasos de bênção nas mãos do Senhor. Amém? O ministério de Barnabé. Meus irmãos, é tão interessante porque hoje, dentro da igreja, hoje, nas cidades, nas ruas, nas vilas, nas empresas, existem muitos Saulos de Tarso, pessoas com um coração ferido, pessoas com um coração cheio de violência, pessoas que não aguentam mais viver a vida que vivem, mesmo sendo pessoas religiosas, assim como era Saulo. Quantas religiões nós temos no dia de hoje, quantas igrejas, quantas seitas, quantas portas que se abrem, quanta literatura escrita, quantos livros publicados, quantos programas de televisão, quantos programas de rádio, falando de religião, mas você já observou que o mundo caminha a cada dia para um abismo que parece nunca ter fim? E parece que as pessoas estão mais enfermas do que nunca. Quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas feridas no seu corpo, feridas na sua alma, quantas pessoas decepcionadas, com o coração amargurado porque já bateram em tantas portas e ainda não encontraram a felicidade. Quantas pessoas, assim como Saulo, que se dizem pessoas religiosas, mas ainda são escravos da violência, ainda são escravos do vício, ainda são escravos dos problemas conjugais, dos problemas financeiros, pessoas que não conseguem encontrar na religião uma solução para os seus problemas, apenas participando de rituais, muitas vezes até vazios, sem sentido,
mas um coração sedento da presença de Deus. Talvez nós tenhamos aqui no nosso meio pessoas assim, no dia de hoje, que vieram à casa de Deus e disseram: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo ainda hoje. Eu quero te dizer que Deus ouviu o teu pedido e Ele está falando com você. Ele quer abençoar a tua vida nesta noite. Você pode aplaudir ao Senhor? Pessoas como Saulo, que talvez estejam nos assistindo através deste programa de televisão, que estavam com o seu controle na mão, procurando alguma coisa, alguma programação, e de repente o Espírito de Deus fez com que você parasse para assistir este programa e ouvir esta mensagem. E talvez você se sinta como Saulo, alguém religioso, mas que ainda não encontrou a verdadeira paz e o verdadeiro sentido da sua existência. Quantos Saulos de Tarso, quantas mulheres como Saulo de Tarso, quantos homens, quantos jovens como Saulo de Tarso. Mas, meus irmãos, eu quero te dizer que nos dias de hoje, Deus quer tirar muitos Saulos do nosso meio. Deus quer tirar muitos Saulos das ruas. Deus quer tirar muitos Saulos das empresas. Deus quer tirar muitos Saulos que estão perdidos na sua caminhada. Mas para que Deus alcance estas pessoas com as características de Saulo, de quem é que Deus vai precisar? De Barnabés. Por isso o título desta mensagem: procura-se Barnabés. Será que nós temos pessoas como Barnabé aqui no nosso meio? É interessante, meus irmãos, porque a gente vê quando uma pessoa nova chega à igreja, quando alguém ouve o evangelho, parece que para essa pessoa é tudo novo. Eu ouvi uma história de alguém que nunca havia entrado numa igreja evangélica, e essa pessoa entrou na igreja, e o pastor estava inspirado aquela noite, ele estava pregando, ele estava falando, e ele dizia: hoje Deus vai operar, hoje Deus vai operar, hoje Deus vai operar, Deus vai operar um milagre. E aquela pessoa começou a ficar preocupada. E Deus vai operar, e Deus vai operar. E de repente ela perguntou para a pessoa do lado: mas essa operação é com ou sem anestesia? Ele estava preocupado com a anestesia, porque Deus vai operar. Muitas vezes nós temos a nossa linguagem, muitas vezes nós temos a nossa maneira de ser e as pessoas não entendem. Nós temos as nossas maneiras de nos comunicar e as pessoas não entendem. Muitas vezes eu ouço alguém dizer: mas espera aí, eu estava acostumado a ir na minha igreja, e lá, se voar uma pena, todo mundo enxerga porque é um silêncio muito grande. E agora eu entro nessa igreja, é um barulho, é um povo que pula, é um povo que dança, é um povo que canta, e tudo é novo. Alguém me disse que a Bíblia era apenas para alguns, mas aqui todo mundo carrega uma Bíblia nas suas mãos. E a pessoa ouve aqueles cânticos e vê tudo novo e diferente. E ela não entende aquilo que está acontecendo, mas ela se sente bem, porque ela sente aqui a presença de Deus. E ela quer permanecer na casa de Deus, mas ela ainda não entende nada. Ela é uma criança na sua caminhada espiritual. E muitas vezes, meus irmãos, uma pessoa assim, ela tem um passado que muitas vezes não lhe recomenda. E de repente entra na igreja, ela tem medo de que as pessoas a censurem por causa do seu passado. E diz o seguinte: olha, se eles descobrirem quem eu sou, eu acho que não vai ter lugar para mim nesta igreja. Se eles descobrirem aquilo que eu fiz lá atrás, se eles descobrirem um pouco da minha vida pregressa, as coisas que eu já fiz, aquilo que eu já cometi, eu creio que ninguém viria aqui me dar um abraço, me estender a mão, mas esta pessoa está sendo tocada pelo Espírito de Deus. E de repente também ela chega lá fora, ela chega para os seus velhos amigos, ela diz o seguinte, os amigos olham e dizem: mas espera aí, o que está acontecendo com você? Agora você mudou de religião? Agora você virou um crente? Agora você só quer saber desse negócio de igreja? Você só quer saber desse negócio de Bíblia? E a glória a Deus daqui, e a glória a Deus dali? O que aconteceu com você? Você não vai mais nas noitadas conosco.
Você já não faz mais aquelas coisas que a gente fazia juntos. Afinal, você ainda é nosso amigo ou é nossa amiga? Você já imaginou como é que fica uma pessoa assim? Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe para onde ir. Ela não sabe com quem abrir o seu coração. Eu pergunto a você, será que nós temos Barnabés aqui nesta igreja? Será que nós temos? Meus irmãos, Deus precisa de pessoas como Barnabé. Pessoas que não estejam se importando com o cargo que têm, com o tempo que estão na igreja. O novo convertido, meus irmãos, é uma coisa interessante, porque ele veio para a igreja, mas ele ainda tem algumas coisas do passado, né? Está conversando com o novo convertido, daqui a pouco escorrega, ele solta um palavrão. E aí alguém já diz assim, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus. E a pessoa já fica assustada, mas o que é isso? O que é isso? Agora, o pior não é quando um novo convertido faz isso. Você já me entendeu, né? O pior é quando você vai visitar um filho de Deus, que já tem a carteirinha de membro da igreja, que já tem até um cargo, e de repente ele dá uma descuidada e você já viu o que acontece, né? Então, meus irmãos, nós precisamos ter um coração misericordioso. Nós precisamos ter um coração amoroso. Nós precisamos pedir assim, Senhor, que o Espírito que estava em Barnabé venha sobre a minha vida. Você sabe que Deus quer mandar muitos Saulos e muitas Saulos para este lugar? Tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui conosco nesta noite. Tem muitas pessoas que gostariam de estar assentado aqui no nosso meio, mas eles têm medo. E eles dizem assim, como é que eu vou ser recebido naquele lugar? Será que as pessoas não vão me discriminar pelo meu passado? Será que as pessoas não vão lançar em rosto aquilo que eu já fui ou aquilo que eu sou? E as pessoas têm medo de ser rejeitadas, têm medo do preconceito. E de repente, nós vamos receber pessoas aqui que vão começar a crescer na sua caminhada espiritual. E será que de repente nós vamos dizer, mas espera aí, será que ele veio para tomar o meu lugar? Será que ela veio para tomar o meu lugar? Hoje eu estava ministrando aqui na escola bíblica, estava uma manhã tão gostosa, tão maravilhosa. Eu estava dizendo para aqueles que estavam conosco ali, que nós temos hoje 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Diga assim, é gente. É muita gente, né? E eu estava contando para eles que interessante que quando eu comecei no ministério, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu olhava aqueles homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e que falava, e que sapateava, e que as coisas aconteciam. Eu dizia, Deus, por que eu não sou igual a esse homem? Ainda bem que eu não quis ser que nem uma mulher, né? Deus, por que eu não sou como este homem? Eu não falo bonito assim, e eu não faço isso, eu não faço aquilo. E um dia Deus falou para mim assim, Jorge, você é do jeito que eu gostaria que você fosse. E eu quero te dizer nesta noite, pode aplaudir, que no meio desses 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, não tem ninguém igual a você. Você nasceu do jeito que Deus planejou que você nascesse. Você é filho de um Deus lindo e maravilhoso. Diga para a pessoa do teu lado, você é a cara do Pai. Você é a cara do Pai. E se o nosso Pai é lindo, nós somos. Se o nosso Pai é maravilhoso, nós somos maravilhosos. Amém? Aqui está a família de Deus, o povo mais lindo que existe sobre a face da terra. Meu irmão e minha irmã, de repente Deus te chamou para ser um Saulo. De repente Deus te chamou para abrir muitas igrejas. De repente Deus te chamou para falar com ousadia.
De repente Deus te chamou para que a tua voz percorra os 4 cantos da terra e você ganhe milhares e milhares de almas para Jesus. Mas se você não foi chamado para ser um Saulo, seja um Barnabé. Seja alguém que tem um coração aberto. Seja um homem de bem, uma mulher de bem, alguém cheio de fé, alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer que para que você seja um Barnabé, não é necessário que você tenha um diploma de teologia, não é necessário que você fale bonito, não é necessário que você se comunique muito bem, ou faça milagres em nome de Jesus, mas para você ser um Barnabé, uma Barnabé, é necessário apenas uma coisa, que o teu coração esteja cheio do amor de Deus. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa conhecer Deus através da minha vida. O mundo precisa conhecer Deus através da tua vida. O mundo precisa olhar para você e ver que Deus habita no teu coração. E ver que Deus habita em você. Procura-se Barnabés. Na 4ª igreja, procura-se Barnabés. Pessoas que estejam dispostas a dar um abraço, a dar uma palavra de carinho, a dar um incentivo. Para ser um Barnabé, não precisa muita coisa. Para ser um Barnabé, não precisa estar num púlpito. Você pode estar sentado aí no banco. Para ser um Barnabé, você pode estar lá no teu trabalho, na tua escola, no teu escritório. E Deus vai começar a trazer Saulos até você. Saulos até você. Você vai precisar apenas dar um abraço. Você vai apenas precisar dizer: Jesus te ama, conte comigo. E assim pode ter a certeza de que a igreja vai cumprir o seu papel sobre a face da terra. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Tem muitos Saulos lá fora que querem entrar aqui, mas eles precisam que aqui nós tenhamos pessoas com o espírito de Barnabé para receber estas pessoas que chegarão aqui muitas vezes feridas, decepcionadas e amarguradas. Mas o amor de Deus que está na minha vida e na tua vida e que está neste lugar vai ser o remédio para curar estes corações. Você pode dizer amém e aplaudir a Jesus? Hoje nós estamos aqui para participarmos da mesa do Senhor. Aqui está o cálice com o suco da videira, que representa o sangue de Jesus Cristo que foi vertido por nós. Aqui está o pão, que é o símbolo do corpo de Jesus Cristo, que foi moído por nós ali na cruz do Calvário. E se existe algo que é maravilhoso, é quando nós reunimos a nossa família, nos assentamos ao redor da mesa e permitimos que o amor de Deus venha fluir no nosso meio. Não é gostoso? E é isso que nós vamos fazer aqui nesta noite. Que você seja tocado pelo grande amor de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nesta noite alimente o teu corpo, alimente a tua alma e faça de você um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero fazer uma oração neste momento. Creio que temos muitas pessoas aqui que vieram aqui como um Saulo. Alguém que precisa tanto de um consolo. Alguém que precisa tanto hoje de uma mão amiga. Alguém que entrou aqui precisando de uma palavra de incentivo. Alguém que entrou aqui cansado e decepcionado com a vida que está vivendo. Eu quero orar por você nesta noite para que o Espírito de Deus conforte o teu coração. Talvez você já não aguenta mais a vida que leva. Entrou aqui cansado, desanimado, de tanta luta, de tanta batalha na tua vida, e você quer ser tocado pelo amor de Deus nesta noite. Quem gostaria de receber esta oração? Levanta bem alto a sua mão. O Espírito de Deus já está tocando vidas aí. Se coloque em pé na presença de Deus. Isso, você que quer receber esta oração. Glória a Deus. Pode ficar em pé. Você que está com o coração seco, vazio, precisando do amor de Deus, precisando do toque do Espírito Santo. Isso. Agora,
eu gostaria que você que está do lado desta pessoa, ficasse em pé, na direita e na esquerda. Fica em pé ao lado dessa pessoa e você vai colocar a tua mão no ombro desta pessoa. Aqui nós temos Saulos e aqui nós temos Barnabés. Aqueles que estão nos assistindo, na sua casa, onde estiver, nós queremos orar por você também neste momento. Você que está ao lado desta pessoa, você vai começar a interceder por ela agora. Comece a orar por Deus, por esta pessoa que está aí do teu lado. E você que está pedindo agora, o toque do Espírito de Deus na tua vida, comece a sentir o amor de Deus inundando o teu coração agora. Vai sentindo agora a presença do Espírito de Deus neste lugar. Você que está lá na sua casa agora, sinta o amor de Deus invadindo o teu coração e invadindo a tua vida. Agora mesmo você que está sentado, comece a orar, comece a interceder, comece a pedir: Senhor, enche este coração agora. Senhor, enche esta vida agora com o teu amor e com o teu poder. Seja de todo o nosso coração, por esta noite tão maravilhosa e tão especial, porque nós sentimos o teu amor sendo derramado na tua igreja, sentimos, Senhor, o teu amor invadindo este lugar. Para abençoar, meu Deus, que o teu amor possa fluir através destas vidas e alcançar, ó Pai, estes corações, e que venha sobre a tua igreja nesta noite a renovação, que venha sobre a tua igreja agora a paz, a alegria, o contentamento, que o Senhor comece a remover das nossas vidas agora aquele fardo pesado de dor, agora, esta pessoa por quem você intercedeu, e diga que Deus te abençoe. Não desanime, você vai vencer. Deus está contigo, Jesus está com você para te dar a vitória. Dá um abraço gostoso, seja um Barnabé agora. E a você que está me assistindo, que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Amém?